Assista mais de 2.000 canais e mais de 48 mil conteúdos entre futebol, filmes e séries atualizados diariamente. Agora você nunca mais vai perder um jogo do seu time de coração. Red Max, o melhor do cinema e TV na sua casa. Os 10 maiores times da Argentina. Boca Juniors. Um implacável conquistador de títulos, um óbvio destino de grandes craques, se de uma lenda, se um enorme receptáculo das mais extremas paixões, o Boca Juniors não é somente um dos maiores times da Argentina. É um colosso do mundo. O Boca é um dos 5 maiores campeões internacionais do futebol mundial. Até aqui, são 18 títulos para além dos campeonatos nacionais, sendo 6 da Copa Libertadores e 3 do Mundial Interclubes. No plano doméstico, são 34 títulos do Campeonato Argentino, 13 da Copa da Argentina e a eterna luta contra o River Plate pela hegemonia nacional. Estudiantes. Por incrível que pareça, o Estudiantes, um dos 5 maiores vencedores da história da Copa Libertadores da América, não é considerado um dos 5 principais times da Argentina. E olha que é possivelmente o clube com a 6ª maior torcida do país. Se para nós, brasileiros, a conquista do título do Mundial em 1968 e dos 4 da Liberta seria um motivo bastante, para os argentinos são mais importantes as questões históricas e culturais. Pesa o fato de La Plata não ser uma cidade muito representativa econômica, cultural e futebolisticamente. O Estudiantes não tem um grande rival, nem muitos campeonatos argentinos conquistados, 6. História, ainda assim, o time tem de sobra, sendo o clube com maior número de participações na primeira divisão. Ainda que não seja um dos 5, tem tradição suficiente para sobrar entre os 10 grandes do país. Huracan. O Huracan, ao contrário do Estudiantes, não tem tanta projeção internacional, sequer é muito conhecido por aqui. Lá, porém, é geralmente o favorito para a posição de 6º maior time da Argentina. É, afinal, um clube tradicionalíssimo, que figurou decisivamente para a formação de um campeonato argentino mais forte. Tanto que venceu 4 de seus 5 títulos nacionais nessa época, a chamada Era Amadora. Por mais antigas que sejam as suas conquistas, o Huracan segue muito influente no futebol do país. Foi, por exemplo, a inspiração para um sem fim de equipes homônimas no país e até na vizinhança fronteiriça. Mais ainda, é o grande rival do São Lourenço, esse sim um dos indubitáveis 5 maiores da Argentina. Independiente. Simplesmente não seria possível o Rei de Copas ou não ser um dos maiores times da Argentina. O Independiente é o maior campeão da história da Libertadores, dono de 7 títulos, afinal de contas. Além destas, o time tem outras 9 conquistas internacionais reconhecidas pela Conmebol e pela FIFA, figurando entre as 10 mais vitoriosas agremiações do mundo no quesito. O Independiente também pode se gabar de ser o principal clube argentino antes da ascensão de Boca e River. Venceu 16 vezes o campeonato argentino, sendo 8 somente entre os anos 1920 e 1967. Newell's Old Boys. Para os corações argentinos, as 5 partidas que Diego Maradona fez pelo Newell's Old Boys bastariam para colocar o time entre os maiores do país. Mas aí o Argentino Juniors, clube em que Dieguito jogou por 5 anos, seria o baluarte do futebol latino. E sequer está nessa lista. Mas não é somente por Maradona que o Newell's figura entre esses 10 times. Até porque o clube também revelou ninguém menos que Lionel Messi. O time de Rosário, como dá para ver, tem uma das mais prolíficas categorias de base do continente. Até técnico formou, o louco e genial Marcelo Bielsa. Foi inclusive com um time inteiramente formado por jogadores das canteras que o Newell's conquistou o seu último Argentinão completo, em 1992.
Ganhou mais 2 turnos desde então, sendo 9 títulos nacionais no total, contando com as Copas da Argentina. Racing. O Racing é considerado um dos 5 grandes clubes da Argentina, e não é por menos. La Academia, apelido similar ao do Palmeiras, só que relacionado ao estilo de jogo nos anos 30, é o terceiro maior campeão do campeonato argentino. São 18 títulos nacionais, mais 13 Copas da Argentina, além de uma Libertadores e de um Mundial. Por muito tempo, o Clássico de Avellaneda, que faz com o Independiente, foi o maior da Argentina, dado o número de conquistas de ambos na era amadora e da Primeira Division. Tão grande quanto a história do Racing são as suas secas e seus problemas. O clube amargou uma fila de quase 50 sem títulos domésticos e depois outra de 10, chegou a quase falir por 2 vezes, foi rebaixado, enfim. E sempre conseguiu se reerguer completamente. Para poucos, convenhamos. River Plate. O River Plate é simplesmente o maior campeão da história do campeonato argentino. São 36 títulos na conta, conquistados em basicamente todas as eras do certame nacional. Um time tradicional e consistente, portanto. Nos últimos anos, o clube tem exercido um grande domínio não só no país, mas em todo o continente. Venceu 6 dos seus 9 títulos continentais de 2014 a 2020, sendo 2 Copas Libertadores. No torneio, aliás, tem um total de 4 conquistas e um sem fim de participações em semifinais. Os milionários são ainda 12 vezes campeões da Copa da Argentina e contam com um influente centro de formação de jogadores. De lá, saíram alguns dos principais nomes do futebol da América do Sul dos últimos anos, como Radamel Falcão e Gonzalo Higuaín, e da história também, Hernan Crespo, Juan Pablo Sorín e o grande Alfredo Di Stéfano. Rosário Central. O Rosário Central está seguramente entre os maiores times da Argentina. Tem expressão, história e tradição. Só não tem exatamente muitos títulos, pelo menos na comparação com os 5 grandes. A grandeza, no entanto, é clara. Uma pesquisa de 2012 apontou que a torcida do grande rival do Newell's Old Boys é a 6ª maior do país. Natural para um clube que carrega a bandeira provinciana do futebol argentino. Os Canalas foram, afinal, os primeiros campeões argentinos vindos do interior. E foram além, por supuesto. Venceram o Argentinão outras 3 vezes e foram vice-campeões em 4 oportunidades, sem falar das 5 Copas da Argentina conquistadas. São Lourenço. Não se engane, o São Lourenço é muito mais do que o time do Papa. Muito antes de receber a Santa Torcida, o clube já era membro fixo do quadro dos 5 grandes da Argentina. Desse seleto grupo, é considerado como apenas o 5º maior. O número de títulos do campeonato argentino retifica a tese, são 15, atrás de River, Boca, Racing e Independiente. A colocação é a mesma no ranking de torcidas, estimada em 1,5 milhões de apaixonados. E bota apaixonados nisso. É só ver o fanatismo do Papa Francisco, ora, assim como a festa que a torcida fez após o primeiro e único título da Libertadores do São Lourenço, em 2014. Sem falar na latente paixão nas arquibancadas nos clássicos contra o Huracán. Vélez Sarsfield. Dá para dizer que o Vélez Sarsfield é o caçula da lista dos maiores times da Argentina. Não que ele seja exatamente mais novo, tendo sido fundado em 1910. Mas suas maiores conquistas e o seu absurdo crescimento é recente. Em pouco menos de 20 anos, o Fortín saltou de um único título do campeonato argentino para 10, e mais 9 vices, tornando-se o 6º maior vencedor da competição. Essas 2 décadas de conquistas começaram na metade dos anos 90. Antes, porém, de levantar esses 9 troféus, o Vélez teve sua mais impressionante campanha, vencendo a Libertadores de 1994 e o subsequente Mundial, batendo ninguém menos que o Milan de Maldini e Baresi.